pessoal, sou a professora Lohane. No módulo 3, unidade 2, nós vamos continuar falando então sobre a eutanásia, tá bom? Esse é assunto bastante polêmico. A eutanásia, ela consiste na conduta de abreviar a vida de um paciente em estado terminal, ou que este paciente ele esteja tendo dores, né? Ele esteja sujeito a dores intoleráveis, a algum sofrimento físico, ou até mesmo psicológico, algum sofrimento psicológico. Então, a eutanásia, ela abrevia, ela consiste na conduta de abreviar a vida desses determinados tipos de pacientes, tá bom? A ideia base da prática da eutanásia, então, é que todo indivíduo, ele tem direito de pôr fim à sua vida, tá? Caso esteja enfrentando alguma dessas situações que eu acabei de falar para vocês. Se a gente for estudar aí a origem da palavra eutanásia, ela originou da palavra grega, né? Como a maioria das palavras do nosso vocabulário. A eutanásia, então, ela pode ser traduzida como boa morte ou ainda a morte sem dor. A eutanásia ela é um tema bastante polêmico, como eu já falei para vocês. Por quê? Porque existem países que a prática da eutanásia ela é liberada, tá? Ela tem uma legislação definida especificamente sobre a sua prática, enquanto que outros, como por exemplo o Brasil, não admite essa prática, tá? E por quê? Por diversos motivos, pessoal. Principalmente os assuntos que mais deixam este tema polêmico giram em torno de religião e cultura. A eutanásia, então, ela evita o prolongamento do sofrimento do paciente, tá? Mas, por outro lado, se a gente for parar para pensar por outro lado, a eutanásia, ela também pode ser vista, ela também pode ser interpretada como o ato de matar uma pessoa, né? Ou ajudar aquela pessoa, aquele doente, a cometer o suicídio. O motivo de polêmica, ela consiste justamente no confronto entre essas duas constatações que eu acabei de falar. Apesar de algumas culturas, de alguns países aceitarem a eutanásia, a maior parte não admite essa atividade, não admite essa prática. Alguns códigos penais consideram a eutanásia como uma forma de homicídio, mas em alguns países como a Bélgica, como a Suíça, Holanda também, ela é uma prática legal. Lá é permitido, né, essa prática da eutanásia. A eutanásia, pessoal, ela pode ocorrer por vários motivos, por diversos motivos, como, por exemplo, o doente ter aquela vontade, né? O doente não aguentar mais aquele sofrimento, não aguentar mais aquela dor e expressar essa vontade, tá? Ou porque os doentes representam ameaça para a sociedade, como no caso da eutanásia eugênica. Como assim, professor, os doentes apresentam uma ameaça para a sociedade? Uma doença transmissível, né? Ou no caso de um doente com algum transtorno mental que pode estar colocando a vida da família, pode estar colocando a vida das pessoas que o cercam em risco, tá bom? Ou porque o tratamento daquela doença ela exige uma despesa financeira maior do que aquela pessoa tem condição, tá bom? Uma grande despesa financeira para a família, que por sua vez também não tem condição de arcar com aquela despesa, não tem condição de manter aquele doente. Nesse caso, nós temos a eutanásia econômica. Apesar de algumas culturas aceitarem a eutanásia, a maior parte não admite essa atividade, não admite essa prática. Alguns códigos penais consideram a eutanásia como uma forma de homicídio, mas em alguns países, como eu já havia falado para vocês, essa prática é legal, tá? É liberada, então, a prática da eutanásia. Lá o paciente, se ele expressar, então, a vontade de morrer, a vontade de pôr fim à sua vida, ele tem esse direito.
Existem vários argumentos, então, pessoal, a favor ou contra a eutanásia, sendo que os defensores, né, dessa prática alegam principalmente que cada indivíduo deve ter a escolha entre viver ou morrer com dignidade, tá bom? A pessoa, então, quem defende essa prática, a principal defesa dela é que a pessoa, ela tem que ter, o indivíduo, ele tem que ter esse direito de viver e morrer com dignidade, tá? Quando se tem consciência de que o estado da sua enfermidade é de tal forma tão grave que não compensa permanecer em sofrimento até que a inevitável morte chega, né? Então, se aquele paciente ele tem essa consciência que ele está com a doença grave e ele pode sim escolher entre viver ou morrer com dignidade, tá? Não vai compensar, então, aquele sofrimento. Por outro lado, quem condena a eutanásia utiliza frequentemente o argumento religioso de que somente Deus, o Criador do universo, teria o direito de dar ou tirar a vida de alguém, né? E, portanto, o médico não deve interferir neste processo sagrado. Qual processo sagrado é esse, pessoal? A vida, né? Então, é só Deus quem condena essa prática da eutanásia. Então, o principal argumento é esse, que apenas Deus é capaz, né? Que apenas Deus tem o direito de dar ou tirar a vida de alguém, né? Não é mesmo? Então, o médico, nós, meros humanos, né? Nós, médicos, nós, profissionais da saúde, a gente não tem o direito de interferir na vida de alguém, de interferir neste processo sagrado, não é mesmo? Não existem aí os famosos milagres, né? Como que uma pessoa que se diz crente em Deus, que acredita em Deus, ela vai pôr fim à sua vida desse jeito, vai acreditar em uma doença terminal? Cadê a esperança? Cadê os milagres que a gente fala e que a gente tanto acredita, né? Daí surgem as indagações, daí surgem as polêmicas sobre este tema. Até quando vale a pena lutar pela vida? Vale a pena lutar pela vida com aquele sofrimento, né? Sabendo que eu estou com a doença em fase terminal e que não tem cura. Aí a gente tem que debater e chegar em um denominador comum, né, sobre a eutanásia. Vamos agora, então, para os tipos de eutanásia. Inicialmente, nós temos dois tipos de eutanásia, a eutanásia ativa e a eutanásia passiva. Na eutanásia ativa, acontece quando se apela a recursos que findam com a vida do doente. Por exemplo, uma medicação, né, uma injeção letal, algum medicamento em dose excessiva. Então, com essa ação, né, com esses recursos, eu vou findar a vida desse paciente, eu vou pôr fim à vida desse paciente, à vida desse doente. Na eutanásia passiva, a morte do doente, ela ocorre por falta de recursos necessários à vida daquele paciente, à vida daquele doente. Falta de recursos para manutenção das funções vitais do paciente, como, por exemplo, falta de água. Eu deixar esse paciente sem água não é uma falta de recurso, o paciente não pode vir a óbito por eu deixar ele sem água. Eu deixar o paciente sem comer, por exemplo, sem alimentação, também o paciente pode vir a óbito, né? Deixar esse paciente sem tomar remédio, deixar esse paciente sem os cuidados médicos ou sem o tratamento necessário para aquela doença dele, para aquela enfermidade dele. Então, na eutanásia passiva, a morte ela vai ocorrer por falta dos recursos. Eu vou deixar de oferecer os recursos necessários à vida daquele paciente. Vamos falar também sobre ortotanásia. A ortotanásia, ela consiste no ato de parar com as atividades ou com os tratamentos que prolongam a vida de forma artificial. Isso acontece em casos que uma pessoa se encontra em coma ou estado vegetativo, por exemplo, respirando com a ajuda de aparelhos. Aquilo ali não é uma respiração artificial. Se eu tirar aquilo ali do paciente, ele não vai virar óbito.
Então, é mais ou menos isso. Isso acontece em casos que uma pessoa se encontra em coma ou estado vegetativo, não havendo tendência para que se recupere. Então, aquela pessoa ela já está sem chance de recuperação, tá bom? É uma forma de eutanásia passiva. Por que passiva, pessoal? Eu não vou deixar de oferecer o tratamento, eu não vou deixar de oferecer o que aquele paciente precisa, como, por exemplo, no caso que eu expliquei para vocês aí no exemplo que eu dei, o respirador mecânico. A ortotanásia, então, ela é contemplada por muitos como a morte que ocorre de forma mais natural. Então, eu vou simplesmente deixar de oferecer para aquele paciente o que ele precisa para estar mantendo a sua sobrevivência, tá bom? Por isso que é tido como uma forma mais natural. Já na distanásia, pessoal, ela é vista como o contrário da eutanásia. A eutanásia, ela não abrevia a vida de um paciente, ela não finda mais rápido com a vida daquele paciente em estado terminal, com alguma doença. A distanásia, então, ela é vista como o contrário, tá? E remete para o ato de prolongar ao máximo a vida de uma pessoa que tem alguma doença incurável, alguma doença terminal. Então, a distanásia, ela vai o quê? Ela vai prolongar os dias de vida daquele doente, prolongar os dias de vida daquele paciente. Eu sei que o paciente, ele não tem um bom prognóstico, ele não vai ter um bom prognóstico, né? Ele não tem mais ali nenhuma chance de vida, nenhuma chance de recuperação, mas mesmo eu sabendo, eu vou prolongar os dias de vida dele. Como, por exemplo, continuar oferecendo tratamento, né? Tratamento paliativo, continuar oferecendo a medicação, né? Fazendo de tudo para manter as funções vitais daquele paciente, tá? Daquele doente. Então, frequentemente, a distanásia, ela implica numa morte lenta e sofrida. Por quê? Porque aquele paciente, ele já não tem mais nenhuma chance de vida, né? Mas mesmo assim, eu tô oferecendo ali condições de prolongar os dias de vida dele, né? Mesmo sem nenhuma dignidade, mesmo sem nenhum conforto, né? Aquele paciente ali com dor, eu vou estar prolongando os dias de vida dele. Isso é tido como uma distanásia. No Brasil, pessoal, como que fica então a questão da eutanásia no Brasil? Atualmente, no nosso Código Penal, no nosso Código de Ética brasileiro, a prática da eutanásia, ela não é permitida, tá bom? Assim sendo, o médico que termina com a vida de alguém por compaixão, ele comete o chamado homicídio simples, indicado no nosso artigo 121 da legislação brasileira. Matar alguém, a pena, né, reclusão de 6 a 20 anos, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima ou o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá bom? Então, aí quem vai decidir é o juiz, dependendo da circunstância. Mas, resumindo, é crime, tá bom? E por quê, gente? Porque o direito à vida, ele é considerado inviolável, de acordo com a nossa Constituição Federal Brasileira. E por essas e por outras indagações, pessoal, este tema, eutanásia, ele é bastante polêmico, tá bom? Porque aí junta, de um lado, a morte com dignidade, né? O paciente ter o direito de morrer, de escolher a sua própria morte com dignidade, e do outro junta a nossa religião, né? Deus é soberano, Deus dá e Deus tira, não é mesmo? Mas até onde esse paciente vai viver com esse sofrimento, né? Até onde o paciente ele tem esse direito de escolher viver. Pessoal, dessa forma, então, encerramos o nosso módulo 3, unidade 2, e até o próximo módulo.